Para a segunda parte, né, do nosso estudo do dia de hoje. E a gente vai falar sobre aleitamento materno. Tudo que vai ser falado aqui, tem muitas pessoas que já conhecem, mas agora vocês precisam modificar um pouco a visão, né? A visão agora é uma visão profissional. Então você precisa compreender que todo o seu entendimento agora vai ser voltado à assistência e não um autoentendimento. Claro que vai ajudar no seu dia a dia, vai ajudar na orientação com familiares, sim, mas agora você vai ter um olhar profissional. Vamos entrar nesse mundo. Um estudo publicado lá pela revista Lancet, em 2003, é uma das revistas científicas, né? Demonstrou que o aleitamento materno é estratégia isolada e que tem o maior impacto na redução da mortalidade infantil. Por quê? Porque o aleitamento materno, gente, o leite materno, ele produz toda a necessidade do recém-nato. Tanto da parte de gordura, nutrientes, traz também o primeiro leite que a criança recebe, que o pessoal chama de colostro, que é o mesmo que a vacina natural do bebê, ele traz o quê? Anticorpos, para poder deixar o sistema imune da criança mais preparado para o dia a dia dessa vida pós-uterina. Então, vocês vão observar de agora em diante que o aleitamento materno ele precisa ser incentivado, ele precisa ser organizado, ele precisa ser ensinado. Nós, como profissionais da área de saúde, precisamos entender todo o contexto do aleitamento materno, tá? Porque nós iremos entrar como equipe de enfermagem para trazer as orientações e facilitar a aproximação mamãe-bebê. Porque isso é muito importante para o RN e isso é de extrema importância para sua mãe também, tá? De extrema importância para a mãe também. Então, vamos lá. Segundo a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, ela recomenda o aleitamento materno exclusivo até 6 meses de idade. O que significa, professora, aleitamento materno exclusivo? É aquele aleitamento materno que ele não demanda nenhum outro tipo de alimento. Até 6 meses de idade, se você não der, se essa mãe não der nenhum outro alimento à criança, a criança ela recebe todos os nutrientes dessa mãe somente do aleitamento materno. Isso dá segurança para a criança, porque ela vai receber nutrientes do corpo da mãe, vai receber vitaminas do corpo da mãe, vai preparar o sistema imune da criança e vai eliminar a possibilidade de adoecimento. E para a mãe também tem muitos benefícios que vocês vão observar nos slides a seguir, tá? E continuando, e deve dar continuidade nesse aleitamento materno até 2 anos de idade. Só que aí, essa criança também, ela vai passar por consultas pediátricas periódicas, né? Em torno de 5 a 6 consultas até o 1º ano de vida. Antigamente era mensalmente, tá? Hoje em dia, por conta do excesso da procura, teve que fazer essas de 5 a 6 consultas até o seu 1º ano de vida. Nessas consultas vão ser implementadas a partir de 6 meses de idade. Aquela criança que recebeu aleitamento exclusivo vai começar a complementar as alimentações. E aí a mãe vai recebendo as receitas e as liberações alimentares de acordo com os meses que irão, a partir dos 6 meses, né? Os meses que irão prosseguir até os 2 anos de idade da criança. Então a criança ela vai começar com suquinhos, depois papinhas de fruta e aí vai sendo introduzido. Ah, quem que introduz? Ah, é a avó? Não. Aleitamento materno ele tem que ser regulado, ele tem que ser organizado como estratégia lá na UBS. Por quê? A equipe de enfermagem ela precisa estar ciente das orientações desde antes do nascimento da criança até que vocês já estudarem saúde da mulher, né? Que é tudo preparo, o momento de apojadura, que é aquele momento em que a mama fica muito cheia, o que a mãe deve fazer para evitar o ressecamento da mama, para evitar a rachadura, né? Para evitar lesões, a mastite e outras situações. Tudo isso tem que ser conversado nas UBSs. E quem vai introduzir a alimentação adequada para a criança é o pediatra que está acompanhando, tá? Nós só vamos ajudar nas orientações, mas o receituário vai vir do pediatra, ok? No 2º ano de vida, o leite materno continua sendo uma importante fonte de nutrientes e de proteção contra doenças infecciosas. A criança, vocês vão observar daqui a pouquinho no slide a seguir, o quanto que o leite materno ele
completa a criança. Porque não é somente a parte nutricional, tem vínculos. E além dos vínculos, tem suporte. Suporte do sistema imune, suporte do sistema nutricional, suporte de vitaminas. E aí lá em Saúde da Mulher, vocês devem recordar que a alimentação da mulher ela precisa ser adequada nesse período, porque a mulher ela precisa ser nutrida para nutrir. Então, o alimento ele precisa ser de excelência para poder oferecer um leite de excelência para a criança. Então, tudo isso é uma fonte, tudo isso é uma organização muito grande, que precisa vir da UBS, da unidade que você trabalha, e para a comunidade. Se entendendo que nossa maior preocupação é com a comunidade, porque quem tem dinheiro para pagar um plano de saúde, quem tem dinheiro para pagar consultas médicas, vai ter a melhor assistência, né? Porque o protocolo ele já existe, o protocolo do Sistema Único de Saúde é eficaz. Então, todas as unidades particulares, eles seguem o protocolo. E eles acabam utilizando a humanização, utiliza todas as organizações de acordo com a OMS. Basta agora de mim e você, que seremos profissionais do Sistema Único de Saúde, fazer as implementações. Nós somos pagos para isso, tá? O leite materno é contraindicado, tá? A crianças nascidas com mães soropositivas. O que é isso? Mães com vírus HIV. Então, a mãe com vírus HIV, ela não pode, de forma alguma, amamentar a criança, porque senão vai fazer transmissão vertical, ok? Bom, aí existem algumas vantagens, né? Algumas principais vantagens desse aleitamento materno. Primeiro, vai promover o vínculo mamãe-bebê, né? É aquele vínculo que foi quebrado pelo trabalho de parto, por toda a dor, todo o processo, ele vai ser quebrado com essa aproximação. Isso é muito importante. Ainda lá na sala de parto, depois de todos os cuidados que foram estudados, você aproximar a criança da mãe. Aquilo vai trazer o vínculo não só para a mãe, mas também para a criança, tá? E é muito importante trazer essa aproximação. Vamos entender que a gente está vivendo momentos que as pessoas elas são muito delicadas, são muito sensíveis. Então, se você não fizer essa aproximação, de repente a mãe vem com um processo dificultoso, um processo de lentidão, onde ela pode estar sofrendo com ansiedades, início de depressão, e aí a equipe não faz uma assistência adequada, da forma que já foi explicado, né? E no momento do parto, que é um procedimento traumático, de acordo com a equipe, né? Doloroso, nós sabemos que é, mas pode ser traumático, dependendo da equipe. A mãe, ela acaba sofrendo, né, com essa quebra desse vínculo. E depois fica difícil fazer a aproximação. Então, nós não podemos esquecer dessa aproximação. Se houver alguma intercorrência no momento do parto, claro que não vai ser possível fazer a aproximação. Mas a aproximação, ela tem que ser feita assim que possível, tá? De algum método. E aí a gente precisa conhecer o protocolo da instituição. Combinado? O leite materno ele tem menor custo financeiro. Vamos entender uma coisa? A maior parte das famílias brasileiras são famílias que vivem com renda muito baixa. Nós estamos vivendo agora um momento que ficou bem evidente, né? O quanto que está difícil todo esse acesso à renda na família brasileira. Então, nós precisamos estimular todas as mulheres, principalmente aquelas mulheres que têm dificuldade financeira, para compra. Vamos entender que o leite para criança é um leite caro, né? E a criança não pode tomar qualquer tipo de leite. O leite da criança é um leite caro, então isso vai trazer custo financeiro à família. Trazendo custo financeiro à família, vai diminuir a renda per capita da família. Isso vai trazer mais dano. Então, a gente orientar a mãe a amamentar, isso é muito importante, deixar bem claro para ela que isso vai trazer redução de custo para a família. Claro que tem que ter um cuidado para falar isso, né? Nós não vamos falar, tem que ter um cuidado, tem que só orientar. Olha, mãe, o aleitamento materno ele é importante para a criança, ele é fonte de nutrientes, torna a criança mais inteligente, dá aporte no sistema imune da criança, levando células protetoras. Além disso, é um baixo custo financeiro. Pronto, a mãe vai entender. Tá? E aí eu preciso usar a linguagem de acordo com o público que eu estou assistindo, mas eu preciso conversar com a família, tá? Evita uma nova gravidez, né? No período de amamentação, quando a amamentação é exclusiva, evita que essa mãe venha a engravidar durante esse período, tá?
diminui o risco de câncer de mama, nunca pode garantir para a população que não vai ter câncer de mama, e sim a diminuição do risco, tá? É comprovado, né, cientificamente que mulheres que amamentam no peito, elas têm uma redução em números de casos de câncer de mama. Claro que tem algumas que amamentam e ela acaba, com o passar do tempo, tendo uma lesão por câncer. Mas a lesão, ela tende à cura, tá? E essa é a diferença. Promover melhor desenvolvimento da cavidade bucal. Como a criança ela faz essa força de sucção, a musculatura da cavidade bucal ela fica mais fortalecida. Efeito positivo na inteligência. Vamos entender que no momento da sucção, a criança movimenta todos os músculos da face, isso levando informação para o sistema nervoso central, fazendo com que a cabecinha da criança venha a trabalhar mais cedo. Isso aumenta o poder de inteligência da criança, tá? Diminui o risco de hipertensão, diabetes, obesidade, alergias, infecções respiratórias, diarreias e morte infantis nos bebês. Então, amamentar é vida. Amamentar é uma vacina natural para a vida da criança, porque a criança ela não recebe só o nutriente, ela recebe amor, não recebe só o nutriente e amor, ela recebe proteção. É risco contra várias doenças que poderiam ocorrer na criança caso ela não seja amamentada exclusivamente até os 6 meses por leite materno. Beleza. Vantagens do leite materno. Evita cólicas e diarreias, tá? Previne muito tipo de alergia, principalmente alimentar, porque criança, pode reparar, a criança que não é amamentada exclusivamente em leite materno, ela vive com alergia respiratória, vive com vários tipos de alergias, alergia à lactose, alergia alimentar. Então, previne esse tipo de alergia, tá? Fortalece o sistema imune do bebê, como já foi falado. Previne outros tipos de doença, como eu já disse no slide anterior. Hidrata a criança não precisa, criança amamentada até os 6 meses com leite materno não precisa de água, fique tranquilo, isso precisa ser passado para a mãe, tá? Fortalece esse vínculo mãe-bebê. Então a criança ela vai ter um vínculo muito maior com a mãe quando ela é amamentada do que uma criança que não é amamentada pelo afastamento, tá? Isso é uma garantia, isso deveria ser uma garantia de direito do recém-nato. O aleitamento exclusivo é recomendado até os 6 primeiros meses de vida. Isso precisa ser falado para todas as mães, tá? Aleitamento exclusivo, materno exclusivo, somente o leite materno. Não fazer nenhuma complementação, tá? E isso não tem nada a ver com medicamento. Medicamento, durante esse período, a criança precisa tomar. Aconteceu alguma intercorrência, a criança foi ao médico, passou algum medicamento, ela pode tomar. Estamos falando de complementação alimentar, nenhuma até os 6 meses. O bebê amamentado, ó, os olhos, a acuidade visual melhora, o sistema imune ele fica mais preparado, a pele da criança ela fica mais viçosa, né, com menos possibilidades de alergia, articulação e músculo. Peraí. Articulação e músculo, artrite, reumatoide juvenil, menos comuns em crianças que foram amamentadas, tá? O QI da criança é mais alto, o sistema endócrino da criança é mais preparado, reduzindo, assim, a possibilidade de contrair diabetes e até obesidade. A boca da criança, ela é mais, a ortodontia da criança, né? Toda a parte da dentição da criança é mais preparada por conta das movimentações. O sistema respiratório foi bem treinado, então a criança, ela tem menos dificuldades respiratórias, menos infecções, tá? O coração e o sistema cardiológico da criança, a criança é muito mais saudável. Então, essa parte da aula aqui, onde dá essa descrição sobre todo o benefício da amamentação, isso deveria ser muito divulgado entre as mães. Eu acredito que isso deveria estar constando no manual do bebê. Porque a mãe, ela precisa ler, ela precisa ouvir, ela precisa ver, tá? Porque tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são auditivas, tem pessoas que precisam de informações. Então, cada um vai receber informação de forma diferente, né? E tem aquelas que só recebem a informação quando ela recebe um toque, uma atenção. Então, nós precisamos observar que tipo de indivíduo que é e ter sempre informativos para poder, além de falar, entregar para essa mãe. Se essa mãe for visual, se ela for auditiva, ou se ela for auditiva, se ela for visual, ela vai precisar desse manuseio, né? Se ela for visual, ela simplesmente observando o que você está falando, ela guarda. Se ela for
E aí a gente precisa ter essas estratégias de acordo com o tipo de grupo. Então eu preciso ter todos os modelos, eu preciso me aproximar da mãe, eu preciso falar com essa mãe sobre todo o procedimento da amamentação, eu preciso entregar um informativo, porque aí garante que eu abordei os 3 sistemas, né, de atenção dessa mãe, tá bom? Vírus da imunodeficiência, HIV. O risco de transmissão do vírus pelo leite materno é elevado, tá? Entre 7 a 22%. E se renova a cada exposição. A cada vez que a criança ela é exposta ao leite materno, ela tem uma possibilidade de contrair o HIV. Então não vale a pena, tá? O uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação. Algumas drogas são citadas como contraindicação absolutas ou relativas. Aí eu tô falando das desculpe. Vamos falar das contraindicações do aleitamento materno. Primeiro, HIV. A cada exposição da mãe, de 7 a 22% de chance dessa criança ser contaminada. Segundo, uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação. Que medicamentos são esses? Medicamentos para tratamento com câncer. São medicamentos fortíssimos. Essa mãe não vai poder não vai poder amamentar porque pode sofrer barreira transplacentária. Então não pode, tá? Algumas drogas são citadas como contraindicações absolutas ou relativas ao aleitamento, como, por exemplo, antineoplásicos e radiofármacos, medicamentos para câncer, como você foi falado, né? São os medicamentos orais por via endovenosa e as rádios, né? Que aí eu já tenho os radiofármacos. São todos medicamentos que vão fazer essa passagem e vai prejudicar o crescimento do bebê. A mãe não pode amamentar. Droga, de jeito nenhum, tá? Criança portadora de galactosemia. Doença rara em que ela não pode ingerir o leite humano. Então, tem crianças que têm esse tipo de alergia à lactose humana. E quando é identificada, infelizmente, a mãe é impossibilitada de fazer o aleitamento materno, tá? Então, essas são as situações em que a mãe não pode amamentar. Interrupção temporária. Infecção herpética, quando as vesículas localizadas lá na mama, na pele da mama, e a amamentação deve ser mantida na mama sadia. Então, eu preciso interromper uma mama por conta de infecção e aí eu vou manter a amamentação na outra mama. E a mama que está afetada, ela precisa ser ordenhada. Isso vocês aprenderam em saúde da mulher, tá? Varicela, se a mãe apresentar vesículas na pele 5 dias antes do parto ou até 2 dias após esse parto, recomenda-se o isolamento dessa mãe até que as lesões desapareçam. Então, vai ser interrompido temporariamente, ok? De acordo com as orientações médicas para a questão. Consumo de droga de abuso. Consumo de drogas e abuso de droga, né? Recomenda-se a interrupção temporária do aleitamento materno, como com ordenha do leite, para que não aconteça a parada da produção, né? Mas esse leite ele tem que ser desprezado, não pode ser utilizado. Ela tá interrompida enquanto utiliza a droga, tá bom? O tempo é recomendado de interrupção da amamentação varia dependendo da droga utilizada e da resistência da mãe em parar de utilizar esse tipo de entorpecente. Então, nós precisamos interromper e aí, nesse caso, de repente, a criança ela até para, né? Interrompe temporária e depois radicalmente o leite materno por conta de drogas, se a mãe não conseguir se concentrar. A gente precisa conhecer, tem um histórico severo dessa mãe, tá? Aleitamento materno exclusivo é aquele em que a criança recebe somente o leite materno, né? Direto da mama da mãe ou ordenhado, mas ela só recebe como nutriente o leite da mãe, tá? E aí, como eu tinha falado antigamente, ó, claro que medicamentos, xaropes, vitaminas, eles vão ser introduzidos, tá? Sais de reidratação oral, suprimentos minerais e medicamentos, eles vão ser mantidos. O aleitamento materno exclusivo não... eu tô dando medicamento, então não é exclusivo. Medicamento não tem nada a ver, suplemento não tem nada a ver. Eu só não posso dar alimentação à criança, combinado? E a alimentação, ela é fonte de vitaminas, né?
sem outros líquidos ou sólidos, com a excreção de gotas e xaropes. Então, a gente já sabe que o aleitamento exclusivo ele vai até os 6 meses de vida, que o aleitamento exclusivo ele não precisa de introdução de nenhum alimento e que se essa criança tiver algum receituário médico, ela vai poder utilizar médico ou medicamentos para hidratação, que não vai atrapalhar de forma alguma nesse período de aleitamento exclusivo. Aleitamento materno predominante, a criança ela recebe, além do leite materno, água, bebida, à base de água. Água adocicada, chás, infusões, suco de frutas e fluidos rituais. Isso deveria acontecer, esse aleito materno predominante, após os 6 meses de vida, onde começa a criança a receber outros alimentos, ok? Então, isso precisa ser organizado de acordo com a pediatria, né, do local e a mãe, recebendo as orientações e respeitando as orientações, tá? Aleitamento materno, a criança ela recebe o leite materno direto da mama ou ordenhado, independente de receber ou não outros alimentos. Então, ela está recebendo aleitamento materno, mas está tendo complementos, tá? Isso não é orientação da Organização Mundial de Saúde. Aleitamento materno complementado, a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido, como finalidade de complementá-lo ou não substituí-lo. Nessa categoria, a criança pode receber, além do leite materno, outro tipo de leite, mas esta não é considerada um alimento complementar. Então, eu tenho um aleitamento materno, onde a criança recebe o leite direto da mama ou ordenhado, tanto faz, tá? Independente de receber ou não outros alimentos. Esse é o alimento materno. Tá recebendo alimentos? É materno. Não tá recebendo? É o aleitamento materno. Só que eu tenho o exclusivo e o complementado. No complementado, essa criança ela pode estar recebendo outros tipos de leites para fazer complemento, ok? Aleitamento materno misto ou parcial. A criança recebe o leite materno e outros tipos de leite. E aí é quando a mãe ela coloca na cabeça que o leite não está trazendo benefício para a criança está ficando com fome, aí começa a de mingauzinho, isso traz prejuízo para a saúde da criança e acaba levando a lesões e até infecções no futuro. Devemos tentar manter a maior quantidade de mães em aleitamento materno até os 6 meses de vida, segundo a Organização Mundial de Saúde, tá? Como acontece o posicionamento adequado para essa mamada? Vamos lá. O rosto do bebê, ele precisa estar de frente para a mama, com o nariz na altura do mamilo. O narizinho na altura da região mamilar e o rostinho da criança de frente para a mama. O corpo do bebê, ele precisa estar próximo do corpinho da mãe, para poder trazer conforto, segurança para a criança e essa aproximação, né? A troca de carinho e temperatura também. A criança, isso é muito importante. Ela fica muito bem. Bebê com a cabeça e tronco alinhados, pescoço não torcido. Gente, alinhamento da criança. A criança ela tem que estar bem posicionada, cabecinha direcionada de frente da mama, tá? Essa criança ela tem que se sentir confortável e segura. Esse bebê precisa estar muito bem apoiado. Então, isso tem mães, é mais mãe de primeira viagem, ela não sabe fazer isso sozinha. E a gente precisa orientá-la, ensiná-la a fazer essa pega da criança de forma adequada. Porque senão a criança fica desconfortável, o pescoço vai ficar torcido, a criança vai ficar irritadiça, tudo vai acontecer. E aí você não consegue fazer com que a criança faça a pega correta. E isso vai trazer lesão para a mãe. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ensinar essa mãe a segurar o seu bebê, tá bom? E aí vocês podem treinar esse posicionamento com as bonequinhas em casa. Eu acho interessante. Opa. Peraí, vou arrumar aqui. Vamos lá. E aí eu preciso entender a pega exata, né? Sinais de boa pega. Primeira coisa que nós precisamos observar. Primeiro é ensinar, educar. A mãe, ela não nasce sabendo, principalmente as mães de primeira viagem. E existem mães que estão na segunda gestação, mas que teve trauma na primeira gestação. Então, nós precisamos orientar todas as mães. Ah, é múltipla, eu não vou orientar que ela já sabe. Vai orientar sim, precisa ser orientada, tá bom? A boca aberta, essa boquinha ela tem que estar em formato de boquinha de peixe. O nariz, ele vai encostar
no seio da mãe, tá? Para ele poder respirar livremente. Vai observando lá na figura. A bochecha, ela enche quando o bebê suga esse leitinho, tá bom? Os lábios, eles precisam estar viradinhos para fora. Formato de peixe com os lábios viradinhos para fora. A barriga e o tronco do bebê tem que estar voltado para a mãe. Então, a mãe ela precisa se posicionar de um jeito que a barriga e o tronco do bebê ele precisa estar voltado para ela. O vínculo. Tá? O queixo vai encostar no seio da mãe. E grande parte da auréola dentro da boca desse bebê para evitar com que haja lesões, fissuras, ok? Então, isso daqui, vocês precisam, se tem alguém com bebê perto de casa, observe essa mãe para ver se ela está fazendo tudo certinho. Se não estiver fazendo tudo certinho, oriente. Você orientando, você aprende, ok? Tudo isso é muito importante, muito importante. Sucções, sinais de sucções eficazes. O que seria isso? Será que a sucção do bebê tá de forma adequada? Vamos entender quais são os sinais que vão nos responder isso. Sucções lentas e profundas. Ele suga o leite e de forma lenta e profunda, né? Sugou, tá com a boquinha cheia, vai deglutindo devagarinho. Isso tudo com muita calma e paciência. É possível ouvir a deglutição do bebê. Você ouve o barulhinho do bebê sendo amamentado. O bebê termina a mamada, larga o peito sozinho e fica com aquela aparência muito bonitinha de satisfeito. Isso tudo traz a segurança de que a mamada está sendo eficaz. Se as coisas não estão ocorrendo dessa forma, tem prejuízo aí. Alguma das coisas que vocês aprenderam lá atrás está errada. Precisa observar a mãe para entender o que está acontecendo de errado para orientar, ok? Aí agora, eu só vou mostrar para vocês os tipos e as fases do leite. Porque nós vamos conversar de leite materno na próxima aula, tá bom? Eu tenho colostro, que é o primeiro leite que a criança vai tomar, tá? Olha, a apresentação dele é mais amarelada, porque ele tá cheio de células, né? Células do sistema imune, ele tá recebendo proteção. As pessoas falam que o colostro é a vacina natural do bebê. Tá? Eu tenho leite em transição, ele já não tem tanta aquela aparência de leite grossinho, né? Mas ele já não tem mais aquele aspecto amarelado, ele tá na transição. Ele ainda está liquificado, porém ele já tem aparência de leite. E o leite maduro, onde já recebe todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento da criança e ele já tem a aparência mais de leite que nós conhecemos, ok? Colostro. Primeiros 5 dias, eu tenho a apresentação do leite de colostro. Aparência transparente, mais amarelada, tá? Na maior parte das vezes vocês vão ver amarelada por conta da gordurinha. Proteínas e imunoglobulinas, que são eles que vão dar o suporte no sistema imune e vai trazer nutrição para o bebê. Segunda fase, que é o leite da transição que vocês observaram lá. Do 6º ao 15º dia, esse leite vai estar em transição, tá? Aparência mais volumoso, mais denso. Composição, menos proteína, tá? Mais gorduras e carboidratos. Então, ele tem menos apresentação de proteína, mas ele tá rico em gordura e carboidrato. E o leite maduro, que ele aparece a partir do 25º dia. Aparência consistente e esbranquecido. Composição, gorduras e nutrientes. Então, a partir daí, a criança ela já recebe o aleitamento completo, tá? Então, fica aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Vou mandar algum material complementar, falando de aleitamento materno, falando dos leites, da pega correta, para vocês observarem. Aquele aluno que tiver com bebezinhos perto de casa, faz todos os treinos necessários e possíveis para seu melhor aprendizado, tá bom? Não deixem de assistir o material complementar e não esqueçam da avaliação de hoje. Beijo, até a próxima semana.